Boa noite, vamos estudar a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre família e o nosso tema é valorize a sua família. O nosso texto vai estar lá embaixo um pouquinho. Deixa eu falar aqui um pouco. Em tempos difíceis, a família é lugar de proteção. Então nós precisamos valorizar a família que Deus nos deu. Deus nos deu uma família e nós precisamos cuidar dela, valorizar em todos os momentos. O que é família? Tem gente que acha que família é, sei lá, um aglomerado, um ajuntamento apenas de pessoas, né? Família é um agrupamento humano formado por duas ou mais pessoas com ligações biológicas, ancestrais, legais ou afetivas, que geralmente vivem na mesma casa. A família é conhecida como célula máter da sociedade. Por que a família é conhecida assim? E nós, para vermos isso, nós temos que falar sobre a sociedade. Sociedade é onde o homem nasce, vive e morre. Desde pequeno, normalmente, aquela criança já faz parte de uma família, que é o princípio do meio, é o principal meio social humano. E por essa chamamos de célula máter da sociedade. Então, a família é um lugar de segurança, pois todos os seus membros trabalham para um fim comum. Nós precisamos entender isso como família. Trabalhar com um fim comum. A família não pode estar um olhando para um lado, outro olhando para outro, outro olhando para outro. Temos que olhar na mesma direção. Temos que falar a mesma linguagem, temos que pensar as mesmas coisas. Hoje nós temos visto ideologias várias espalhadas pelo mundo, mas nós precisamos entender que, como família, nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos ouvir o Senhor. Nós precisamos observar a palavra de Deus, porque as ideologias passam, todas elas passam, mas o princípio da palavra de Deus não passa. Então nós precisamos trazer as nossas famílias para o princípio da palavra de Deus. E eu quero ler um texto. Os irmãos, você pode abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó capítulo 1, versículo 5. Acharam? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Estava lendo esse texto. Primeiramente esse texto veio ao meu coração e depois eu fui ler o texto e Deus foi falando comigo nesse texto. Você se preocupa com a vida espiritual da sua família? Você ora pela sua família? Nós precisamos nos preocupar com a vida espiritual da nossa família. Porque muitas vezes o que acontece? A família faz muitos planos e projetos com as coisas seculares, mas não tem planos e projetos espirituais. E aqui nós vemos que Jó era um homem como ele era. Vamos ver, volte ao versículo 1. Olha só a vida de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi,
e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Somente até aqui. Então veja só, Jó era um homem, a Bíblia diz que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas não era só isso. Jó era o maior homem do Oriente. Jó era o homem mais rico do Oriente. E um homem, por ser rico, por ter muitos bens, certamente tem muitas atividades. E poderia se esquecer de uma, que era a família. Mas Jó colocava a família à frente de todas as suas atividades. Seus bens, suas riquezas, tudo isso ficava em segundo plano. Jó se levantava de madrugada, não para olhar quanto está a cotação do gado. Jó não se levantava de madrugada para ver se os seus funcionários estavam todos nos postos. Jó se levantava de madrugada para orar pela sua família. Então nós precisamos nos preocupar com a nossa família. Nós precisamos cuidar da nossa família. Nós precisamos a cada dia entregar as nossas famílias nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que pode cuidar de tudo. Por que Jó cuidava da família? Por que ele orava? 2 coisas aqui. Primeiro, Jó confiava em Deus. Ele acreditava que Deus, ele orando a Deus, Deus abençoaria a sua família. Outra coisa, Jó, enquanto ele orava pela sua família, ele sabia que Deus estava cuidando de todas as outras coisas. Então nós precisamos entender que Deus está cuidando de nós. Diga assim: Deus está cuidando da minha família. Nós precisamos nos preocupar com a vida espiritual das nossas famílias. Por quê? Porque a vida secular vai passar. A vida secular vai passar. Então nós precisamos nos preocupar com a nossa família. Então Jó fazia o quê? Volte ao versículo 5. Decorrendo o turno de dias, veja aí, de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois, dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Não se canse de orar pela sua família. Não se canse de clamar a Deus pela sua família. Faça isso todos os dias. Jó fazia isso continuamente, isso é, todos os dias ele se levantava de madrugada para orar pela sua casa. Quando nós oramos pela nossa família, nós estamos cuidando da nossa família. Muitas vezes nós achamos que cuidar da família é só lavar a roupa, deixar a roupa do marido limpinha, ou a esposa, o marido ajudar a esposa nos deveres da casa, eu vou lavar a louça hoje para ela. A louça não é dela, a louça é tua, é da família. A roupa do marido não é só do marido, é da família. Porque se o marido sai de casa sem roupa, e aí, como é que fica a família? Então tudo aquilo que envolve a casa é da família. Mas tem gente que acha que não é assim, não é bem assim. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Então ore pela sua família, se preocupe, entregue a sua família nas mãos do Senhor, porque é Ele quem pode cuidar. E às vezes nós vemos pessoas querendo entregar a sua família aos poderes da terra. Os poderes da terra estão aí, mas quem cuida da família é o Senhor.
É Ele quem vai cuidar, é Ele quem vai derramar da sua graça, né? E nós podemos olhar para Ele e agradecer a Ele, dizer para Ele: agradeço a Ti, Senhor, pela minha família. Deus conheceu as nossas famílias antes da fundação do mundo. Ele sabia com quem eu iria me casar. E Ele sabia quantos filhos teríamos. Ele sabia com quem você se casaria, quantos filhos teria. Então Ele deu família para nós. Lembra de Adão? Eu amo aquele texto de Gênesis 2:18, né? 2:18? Deixa eu ver. 18 a 24, né? Deixa eu ver aqui. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. E assim como o homem, também não é bom que a mulher esteja só. Deus fez a mulher porque viu o homem sozinho. O homem sozinho não é uma família. Quando Ele fez a mulher, Ele estava fazendo o quê? Ele estava gerando uma família. Ele viu que sozinho não dá. Viver sozinho não dá. Nós precisamos de pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então Deus, quando viu Adão sozinho, Ele tratou de fazer Eva. Mas Ele podia ter feito o quê? Adão já estava pronto. Adão já era um ser vivente. Mas Deus fez o quê? Deus fez cair um pesado sono em Adão e tirou a mulher da costela do Adão. Por quê? Família tem uma ligação, um vínculo emocional, um vínculo carnal, um vínculo de ossos. Adão, quando viu Eva, ele ficou maravilhado. E eu posso muito bem explicar o que é isso. Você sabia? Eu posso muito bem explicar o que Adão sentiu, porque na primeira vez que eu olhei para a minha morena, no primeiro olhar, eu fiquei doido. Fiquei doido. Fiquei doido. Jesus. Fiquei doido. Aquele dia eu fiquei assim. Meu Deus, olha, aquela noite lá eu não dormi direito. Olha lá, o Reginaldo está fazendo sinal ali também que ficou doido. Está pensando que não fica doido? Não, todo mundo fica doido. É verdade, olha só. Pergunta o Roberto, você não ficou doido? A pessoa... na loja, ele era meu cliente. Aí, olha só. Roberto? O Zeca ficou doido também, irmão? Pergunta ele lá, você ficou doido? Eu cheguei em casa e perguntei, você ficou doido? Não, eu fiquei. E um amigo meu veio conversar comigo lá, né? E eu falei para ele: rapaz, eu conheci uma morena hoje e ela vai ser minha. Fiquei doido. Irmãos, nós precisamos de pessoa. A nossa família precisa ter unidade. Se a família não tiver unidade, não é família. E eu posso comparar a família com duas coisas. Eu estava em casa pensando, eu disse: poxa, que legal. A família pode ser comparada com um reino. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Então um reino dividido, ele não vai subsistir nunca. Uma família não pode ser dividida, senão ela não vai subsistir. Mas a família também pode ser comparada com um barco. Você imagina um barco? Essa semana tinha um navio lindo ali. Quem viu o navio parado ali? Eu vi lá.
Eu até tinha foto dele, tirei foto e tal, depois eu tirei foto. Olha, lindo navio. Lindo mesmo, que só na televisão. Tava lá lindão, lá assim, ó. Ali naquele marzão lindo, né? Que navio lindão. Mas o navio é um lugar de segurança. As pessoas, para saírem dele, tinham 2 catamarãs que pegavam as pessoas e traziam até o pier. Né? Bem seguro, bem legal. Mas imagina aquelas pessoas se elas pulassem no mar. Quem sabe nadar, de repente até conseguia chegar. Né? Quem estava bem lá longe. Quem sabe nadar, chegaria na beira da praia. Mas quem não sabe? Então a família é um barco ou um navio. Vamos colocar um navio, não, um barco é pequeno, mas a família é um navio lindo. Porque Deus não fez nada feio. Ele construiu a família como um navio lindo, um lugar de segurança. Nos momentos de crise, é a ela que nós temos que recorrer. Então, se você pular do seu navio, você pode ser comido por um tubarão. Então a família não é lugar da gente pular fora. A família é um lugar de estarmos unidos, falarmos a mesma linguagem, cuidarmos um do outro. Ontem fomos para a confraternização de pastores e eu passei mal lá. Aí, o que eu fiz? Recorri a quem? Tinha muitos amigos, muitos pastores lá. Fui para minha amada esposa, minha morena que Deus me deu, meu docinho de chocolate ao leite. Fui para ela e falei, aí não estou bem. E ela falou, homem, quando fica doente fica mole. Eu fico mole. Parece que eu vou morrer. Eu estava pensando, meu Deus, acho que é agora, Senhor, acho que é agora. Aí eu senti pontada no coração, falei, ai, é agora. Não, Senhor, me livra desse mal. Aí ela foi lá e tal, me deu remédio. Aí depois eu fiz o quê? De lá eu liguei, Tamires, estou passando mal. Estou sentindo isso. Ela, toma um remédio, qual remédio? Tomei remédio da sua mãe. O remédio tem que ser de 100, aí eu tinha tomado de 25. Por isso que eu estava lá, Jururu, eu estava assim, os pastores foram jogar bola, eu fui com eles, sentei lá, fiquei lá. Doido para jogar bola, mas estava Jururu. Tomei um remédio de 25 mg, era de 100. Aí falei com a minha doutora, né? Tamires, e aí? Ela tem que ser de 100, eu fui tomei mais 3. Pronto. Se fosse família, ai de nós, diga assim, ai de mim, se não fosse a minha família. Pode ser homem, pode ser forte, pode ser mulher, pode ser forte, pode ser o que for, mas nós precisamos da nossa família. E eu conheço homens, né, que faz assim, ó, não, eu resolvo, eu não resolvo. Eu preciso da minha família. Deus me deu família para isso, para a gente andar em comunhão, para a gente estar junto, para um cuidar do outro, e é assim que é, tem que ser. Não podemos achar que, eu sou forte, eu não sou forte nada, eu sou fraco, eu preciso da minha família. Deus olhou para Adão e viu que não era bom ele estar só, e ele fez uma família para Adão, por quê? Porque Adão ia precisar de uma família. Por que Jó cuidava da família dele? Porque ele também precisava da sua família. Então, valorize a família que Deus te deu. Ame a família que Deus te deu. Honre a família que Deus te deu. Defenda a sua família. Olha, eu estava estudando sobre a defesa da família e me veio, o texto que me veio foi um texto de 2 Samuel. O texto de 2 Samuel, capítulo 23, quando fala dos valentes de Davi. E esse texto começa com os 3 maiores valentes de Davi.
Os 3 maiores valentes de Davi, segundo Samuel capítulo 23. Você pode abrir segundo Samuel 23. Veja só. Assim que nós temos que ser com a nossa família. Os homens eram bravos. Versículo 8. Segundo Samuel 23, 8. São estes os nomes dos valentes de Davi: José de Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar pegada à espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou para onde Eliezer estava somente para tomar os despojos. Agora vamos ver o terceiro. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Aqui, esse texto fala, ele começa falando da defesa de Israel, né, do povo. Quando nós vimos aqui José de Basebete e Eleazar, eles defenderam Israel. Mas agora no terceiro homem aqui, que era Samar, no versículo 11, fala que Samar tinha um campo de lentilha e os filisteus vinham contra aquele campo e ele o defendeu. A nossa família é o nosso campo de lentilha. A nossa família é o nosso Israel, é o povo que Deus colocou diante de nós e nós precisamos cuidar dela. Não importa quantos sejam os inimigos, temos que nos levantar e defender a nossa família. José de Basebete, com uma queixada de jumento, ele brandiu ali e foram 800 homens para o chão. Isso é destemido. Nós não podemos ter medo de nada pela nossa família. E eu tenho uma imagem legal da minha sogra. Eu tenho 3 sogras, tá? E aqui eu não sei numerar, só sei uma, número 1, né, Deus levou. Agora as outras 2, não sei quem é 2 e quem é 3. Aí é Deus que vai resolver isso, né? Elas são para mim a mesma coisa, assim. Agora é número 1, né? Mas eu lembro da minha sogra, que é a tia que criou ela. A bebezinha dela estava deitada, Rebeca, era um dia de calor, Rebeca deitada num colchonete, eu lembro muito bem disso. E veio uma barata, mulher geralmente tem pavor, né? Medo, pavor de barata. Quem tem? Barata voadora. E a barata voadora veio e já ia pousar em cima da minha cunhada, né? Rebeca, que era o bebezinho. E a mãe dela, sabe o que fez? Pegou a barata. E eu nunca esqueci daquilo. Se fosse uma cobra, eu acho que ela faria o mesmo. Se fosse um urso, ela faria o mesmo. Se fosse um leão, ela faria o mesmo. E é assim que nós temos que fazer pela nossa família. Não importa qual seja o inimigo, nós temos que enfrentar, nós temos que defender a nossa família. Tem gente que fala, mas espera aí, se fosse uma cobra, não. Mas vai deixar uma cobra acabar com um membro da sua família? Mata ela na hora. Não.
Para matar minha esposa ou minha filha, vai ter que matar a mim. Se é. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu ver uma cobra atacar também qualquer um daqui, eu parto para cima. Se eu ver uma cobra atacando uma pessoa na rua, às vezes que eu não conheço, eu também vou ter que partir para cima. Nós temos que defender as pessoas. Então nós precisamos, quando trata da nossa família, então, nós precisamos cuidar. A Bíblia diz que nós temos que cuidar. Aí diz, bem assim, ó, primeiro os da casa, ou tem uma outra versão que diz os domésticos da fé. Doméstico é o quê? Doméstico é de casa, né? Os nossos. Nós temos que cuidar dos nossos. Então cuide da sua família, ore por ela, interceda, fala: Senhor, abençoe, derrame graça, que a minha família seja abençoada, seja guardada, seja protegida ao sair, ao entrar, ao caminhar pela rua. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, e nós precisamos cuidar da nossa família todos os dias. Está dentro de casa, está seguro nada, está seguro dentro de casa? Ore: Senhor, abençoe minha família, guarda, derrama graça, abençoa, livra do mal, né? Tem algum membro na rua? Ore: Senhor, guarda meu esposo, guarda minha filha, guarda minha esposa, vai, guarda em tuas mãos, derrame da tua graça, livre do mal, põe o teu anjo acampado ao redor, para que ele possa chegar em segurança, né? Ou ela chegar em segurança. Jó fez isso. Os amigos de Davi aqui, os 3 valentes de Davi, defenderam Israel, defenderam o exército de Israel, e Samar defendeu o campo de lentilha que Deus entregou para ele. Então a sua família é o seu campo de lentilha. E eu quero fechar essa mensagem no Salmo 128. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Esse texto é interessante, porque ele diz: bem-aventurado, isso é, feliz aquele que teme ao Senhor. Hoje, a mensagem que o mundo está pregando é que nós não precisamos do Senhor. Ontem eu estava vendo lá uma mensagem dizendo que a Bíblia tem partes que são obsoletas, que não se podem usar mais. Mentira! A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. E João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos sim da palavra de Deus, nós precisamos andar no caminho do Senhor. E aí nós precisamos que a nossa família também esteja nesse caminho, no caminho do Senhor. Por quê? Porque será bem-aventurada. Então veja aí: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Você pode colocar aí a sua família, né? Bem-aventurada a família que teme ao Senhor. Por quê? Aí diz assim, ó, e anda nos seus caminhos, né? Não só temer, mas andar no caminho. Aí ele diz: no trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Uma família que anda no caminho do Senhor, as coisas vão fluindo. Deus vai abençoando, Deus vai guardando, Deus vai protegendo, Deus vai trazendo graça, Deus vai fazendo milagre, vai operando milagre no meio da família, vai trazendo cura, vai agindo de forma poderosa, vai abrindo portas, e a família será sempre abençoada e guardada pelo Senhor.
versículo 3 diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. E ele continua: teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então aqui nós podemos trazer aqui a família que teme ao Senhor. Eis como será abençoada a família que teme ao Senhor. Aí vem uma bênção agora sacerdotal. Veja só, versículo 5 diz assim: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Uma família abençoada é uma família que tem longevidade, que vai ver filhos, que vai ver netos, que vai ver bisnetos, tataranetos, quintanetos, sextanetos, né? Deus vai abençoando para que essa família seja uma família com longevidade. Que essa graça seja sobre nós. Que possamos ser abençoados pelo Senhor. Que a nossa família seja uma bênção. Que a nossa família seja bendita na terra. Que ela seja cuidada pelo Senhor. E também cuidada por nós. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, louvamos o teu nome por tua palavra. Agradecemos a ti pelas famílias que o Senhor nos deu. Agradecemos a ti, Senhor, porque nós nascemos sozinhos. Assim como Adão estava sozinho no Éden, e o Senhor olhou para Adão e viu que não era bom que ele estivesse só. O Senhor também olhou para nós e viu que não era bom que estivéssemos só. Pai, o Senhor nos trouxe uma família, o Senhor nos colocou em família. Pai, nós somos gratos a Ti por esta bênção. A minha família é uma bênção do Senhor. Pai, por isso eu oro a Ti, por isso eu agradeço a Ti e peço a Ti que abençoe a minha família, abençoe a minha casa, Senhor. Oro pelos meus irmãos, peço a Ti que abençoe a família de cada um dos meus irmãos, derramando graça e poder. Pai, que sejam abençoados, que sejam guardados, que sejam protegidos pela Tua mão, que as famílias dos meus irmãos, Senhor, sejam uma bênção e sejam, Senhor, abençoadas todos os dias. Nós oramos, Pai, agradecidos por esta bênção que é a família, e agradecemos a Ti pela palavra de hoje. Pedimos a Ti que esteja conosco, derramando sobre nós Tua graça e poder, e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu peço a Tua bênção sobre as famílias mais uma vez. E oro aqui, famílias de Deus, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que as famílias amadas do Senhor digam amém. Amém? Que Deus abençoe sua família, abençoe seu lar, em nome de Jesus. Amém.